Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu estou trazendo para vocês aqui aquela já tradicional lista mensal de livros, né, que são aqueles livros que, enfim, que eu compro aqui todo mês para poder fazer, enfim, para atualizar aqui, né, fazer essa atualização das estantes, enfim, atualizar os autores, comprar autores novos aqui também que estão aí, né, enfim, sendo falados e tudo mais. E também para poder ter aqui obras de referência para consultar, então não só para ler, mas também para consultar, porque isso é sempre bom. E aí vai sobrando aquele cascalhinho, a gente vai e compra mais livro para poder ampliar a estante aí. E além disso, aproveitando também algumas promoções bem bacanas aqui da Amazon, tem umas aqui de 50%, 60% de desconto, né? Então sensacionais, assim, vale muito a pena. E vou trazer essa lista aqui, são 15 livros novos, tá? E vou trazer para vocês aqui essas dicas e algumas referências aqui paralelas para também ampliar enfim, são dicas mesmo, né, para vocês aí, para quem gosta dos livros e tal, para quem se interessa por filosofia, por literatura. Então tem romance, tem conto, tem filosofia, tem ensaio, tem muita coisa legal aqui e eu vou, enfim, trocar com vocês isso hoje aí, tá? Antes eu deixo mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, pelo Zap, está na descrição do vídeo, conseguir furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a esse respeito aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu fiz uma lista aqui, mais, né, a sequência tá pelo tamanho, porque você tem aqueles livros de bolso e vai aumentando o tamanho do livro, né? Então, o primeiro livro é esse aqui, chama-se Preconceito Linguístico, do Marcos Banho, que é um pesquisador da área de linguagem, né, de linguística e tal. E, enfim, esse livro aqui é um dos que está na minha lista e já tem muito tempo, porque ele também não é um livro recente. Eu não sei nem o ano dele, deixa eu ver aqui. Mas ele, deixa eu ver se tem aqui, né, porque em alguns casos tem o livro, tem o ano. Mas esse aqui acho que não tem não. Enfim. De qualquer forma, é um livro que já está aqui na minha lista há bastante tempo, tá? Porque ele fala aqui, dentre outras coisas, dessa questão de um preconceito que existe, um preconceito muito grande com a linguagem popular, a linguagem comum, a linguagem do cotidiano, a gíria, enfim, os regionalismos, e talvez ele fale até dos estrangeirismos aqui, enfim, que também sofrem preconceito em maior ou menor medida. Mas enfim, o fato concreto é que a linguagem ela caminha muito mais rápido do que a gramática e as sedimentações de significado podem dar conta, né? E, para além disso, quando a gente perde essa dimensão de escutar a linguagem popular, de escutar a gíria, de escutar uma grande, às vezes, inteligência que tem na gíria, a gente perde uma poética do cotidiano e perde também, enfim, a percepção de uma série de questões importantes aí da vida. Então esse tema aqui é bem legal. E aí, enfim, deixo aqui só o textinho aqui da contracapa, que é do Pere Comelas Casanova, que é da Universidade de Barcelona, tá? Ele diz: a contundência e a radicalidade com que Marcos Banho costuma expor suas críticas, frequentemente em meios de ampla difusão, fizeram dele uma personalidade extremamente polêmica, que conquista adesões entusiastas e ódios incondicionais. Trata-se de um linguista combativo, de todo afastado do modelo do acadêmico supostamente neutro. Com isso aqui eu me identifico bastante também. Banho toma partido abertamente, convencido de que esta é a única maneira honesta de contribuir para o conhecimento. Tá? Então tá aí esse livro aqui que já está na minha lista aqui, certo? Isso aí com os prós e os contras, né, dessa questão da linguagem popular, que tem também várias questões aí a ponderar. E inclusive eu penso aqui logo em algumas coisas que o Byung-Chul Han tem dito também, que a crise da narrativa, né, e tal. Tudo isso aí é interessante de comparar essas coisas para poder entender e perceber, né, enfim, o que pode ser melhorado, o que pode ser posto em debate e tudo mais. O segundo livro é esse aqui, do Robert Louis Stevenson, tá? O Stevenson tá aqui, ó, né? Tem essa coleção da editora Nova Fronteira, que é legal pra caramba e estão com preço assim sensacional. Esse aqui custou, se não me engano, uns R$15 assim, o livro, promoção de 30%, 40% de desconto. Então tá aqui, são textos do Stevenson, tá? O Elogio do Ócio e Outros Ensaios, organização e prefácio Eliezer Moreira.
E aí ele fala, né, sobre a questão do ócio. Vamos ver aqui outros temas que ele vai abordar aqui também, além da questão do ócio. Deixa eu ver aqui no sumários, tem, se eles têm sumário aqui, acho que esse aqui não tem. Elogio do ócio, fala sobre a questão da conversa também, os passeios a pé. E essa questão dos passeios a pé lembra logo do Benjamin também, que tem um trabalho sobre isso, que é bem conhecido, né? Fala sobre a questão tem um texto aqui que se chama Filosofia dos Guarda-Chuvas, que deve ser legal também, né? E outros textos mais, tá? Do Stevenson, Robert Louis Stevenson, certo? Tá na lista aqui também dos próximos livros. O terceiro aqui da lista esse trabalho aqui é bem conhecido, do Adam Smith, né? A Mão Invisível do Mercado. Eu falo bastante sobre isso aqui, né? Faço várias críticas a essa tese e conheço, né? Assim, conheço panoramicamente a tese, agora não li o texto do Adam Smith propriamente dito. É uma ideia que a gente conhece bastante, não só por estudar a história, né, da ideia e da própria Revolução Industrial, etc. e tal, mas também porque é muito comentado. Então está o tempo todo aparecendo em outros autores, o tempo todo citado e tudo mais. Então a gente acaba até, mesmo sem conhecer o autor, a gente acaba entrando em contato com aquelas ideias. Só que é legal a gente sempre ler o autor para poder ter essas referências aqui, para poder criticar melhor, né? Então eu comprei até para isso também A Mão Invisível do Mercado e coleção Biblioteca Diamante, aqui também da Nova Fronteira, e né, também precinho bem tranquilo aí, acho que foi menos de R$20. Então, quer dizer, vale a pena também dar essa dica aí, porque a Amazon está com descontos bem bacanas aí, tá? O quarto da lista é o livro do Chico Buarque, tá aqui, Anos de Chumbo e Outros Contos, tá aqui, tá, ó. Então tem aqui contos do Chico falando sobre a ditadura e também sobre outros temas aqui importantes, tá? Essa edição aqui da Companhia das Letras é a capa dura, né? Tá aqui, ó. E tem, se não me engano, 8 contos aqui, deixa eu ver aqui na lista, eu acho que tem 8 contos, 2, 4, 8 contos, é isso aí. Então tem um aqui que ele fala, tem até um conto aqui que é dedicado a Clarice Lispector, para Clarice Lispector com candura. Anos de Chumbo, que é o título do livro, né, que é o conto que dá nome ao livro. E Os Primos de Campos, Meu Tio, tem um conto que se chama Copacabana também. E aí o que eu falei também aqui outro dia, né, o Chico Buarque a gente compra de olho fechado porque é satisfação garantida, né? Então tá aqui o livro do Chico também, que é um dos últimos que ele publicou. E, enfim, o Chico que venceu aí o Prêmio Camões, se não me engano, em 2019, foi buscar o prêmio no ano passado e deu aquela alfinetada bacana no Bolsonaro, e o Lula foi lá também. Então, quer dizer, tá na lista aqui também. E o Chico, né, eu já li o Leite Derramado, tá aqui, tá? Esse romance bacana pra caramba dele aqui. E eu tenho mais 2 ou 3 livros dele aqui. Acabei de comprar também um que se chama Essa Gente, no mês passado, tá? Mas completo mesmo, eu li esse aqui e é sensacional, vale a dica aí. Já falei desse livro aqui em outros vídeos também do canal, tá? Então, enfim, pessoal, é isso aí. Próximo livro aqui, esse livro aqui que é um livro de parceria, tá? Antônio Negri e o Félix Guattari. É um livro de 2017, tá? As Verdades Nômades, certo? E por novos espaços de liberdade. Eles discutem aqui vários aspectos que são da França, mas que, enfim, tem conexão também com o resto da Europa. E a gente pode pensar também o Brasil aqui, porque essa ideia de verdades nômades, ela é uma dessas ambivalências mais, enfim, significativas aí do nosso tempo, tá? Então, enfim, né, eles dizem aqui, né, esse livro marca o encontro de 2 expoentes do pensamento da prática política das últimas décadas. De um lado, Félix Guattari, filósofo ligado ao pós-estruturalismo francês e incansável agitador político presente em diversas iniciativas ao redor da Europa. De outro lado, Antônio Negri, filósofo ligado ao operarismo italiano e militante de primeira ordem junto às lutas operárias e aos grupos italianos da esquerda extraparlamentar. Isso aqui, inclusive, é interessante, um encontro de um cara que nitidamente é mais marxista com um outro que é mais, enfim, ligado aí aos movimentos pós-modernos, pós-estruturalistas, etc. e tal. Então vale a pena ver o que vai sair desse encontro aqui, tá? E aí tem
tem os temas, né, que eles discutem aqui, a questão da direita na Europa, que é interessante, inclusive, entender um pouco mais isso aí, porque até para a gente comparar aqui com a questão do Brasil, e a questão do terrorismo, né, enfim, as alianças internas lá da França, e a questão da produção socializada, a questão do que é o político e o comunismo também. Tem uma série de questões aqui, né? Inclusive eu tenho feito aqui alguns vídeos sobre o comunismo, para poder inclusive ampliar certas visões aí que a gente tem aqui, tá? E aí vale muito a pena também saber o que eles têm a dizer. E o Guattari, eu já li esse livro aqui, que foi em parceria com o Gilles Deleuze, né? Ele fez várias parcerias aí com Deleuze, e uma delas foi essa aqui, que é O que é a Filosofia, que é um livro muito interessante, que ele trabalha a questão do conceito e tal. E, bom, enfim, né, um autor importante aí da França, e que a gente também tem que saber aqui o que essa galera está pensando, porque a gente faz essa comparação. Além de entender, né, o contexto da Europa, o contexto da França, a gente também entende aqui mais as diferenças, enfim, e o que a gente pode até pegar para poder ler o Brasil melhor e tudo mais, tá? O que mais, pessoal? Esse livrinho aqui do Morin, que eu comprei também mais porque é do Morin, e também pelo título, pelo tema, né, na verdade, porque é um tema que me interessa bastante aqui: Saberes Globais e Saberes Locais, o Olhar Transdisciplinar, tá? Então tá aqui Edgar Morin e participação de Marcos Terena, né? E aí, se não me engano, esse Marcos Terena é do movimento indígena, né? Deixa eu ver aqui, você militante dos direitos indígenas, Marcos Terena, exatamente, tá? Então, quer dizer, tá aqui, ó, tá? Saberes globais, saberes locais, é uma questão também muito importante aí para a gente entender por quê, né? Porque essa questão da globalização, e aí muitas vezes se perde. Eu tenho feito vídeos aqui sobre isso, né? Sobre alguns autores que vão perdendo de vista o local porque estão pensando muito na globalização, e vice-versa, gente que muitas vezes perde de vista a globalização porque está pensando muito o local. É legal pensar os dois para poder entender essas conexões aí e a gente poder ler melhor o mundo, né? Tá? Então tá aí, Saberes Globais, Saberes Locais, o Olhar Transdisciplinar, tá? Livro do Edgar Morin. Do Morin, eu já li várias coisas aqui do Morin, dentre elas eu peguei só uma aqui, porque se eu for citar tudo dá um vídeo inteiro, né? Esse livro aqui, A Cabeça Bem Feita, tá? Que é um livro muito interessante dele também, que ele fala dessa questão também do olhar transdisciplinar que está ali, tá? É uma questão dele, né? A questão da vida dele aí. E o Morin está vivo, né? Tá com 102 anos, se não me engano, 101, 102 anos. E, enfim, um cara sensacional aí, que a gente tem que estar o tempo todo escutando ele, lendo as coisas dele, porque é um grande gênio aí da nossa época, tá? Que mais, pessoal? Comprei também esse livro aqui do José Miguel Wisnik, Machado Machixe, O Caso Pestana, que é um texto dele sobre o Machado de Assis. Eu não conheço a história aqui, tal. Comprei também, mais ou menos na mesma linha do Morin, na mesma linha do Chico Buarque. Comprei porque é o Wisnik, que eu já li 3 livros dele sensacionais, e esse aqui está na lista aí também, porque, enfim, satisfação garantida com certeza, tá? Então, tá aqui Machado Machixe, O Caso Pestana, da Publifolha, tá? José Miguel Wisnik, e esse aqui também vai para a lista aí. E aí está escrito aqui rapidamente, né, para trocar com vocês aqui: publicado originalmente em Sem Receita, Ensaios e Canções, o ensaio Machado Machixe tem sido muito citado como uma contribuição de grande importância, não apenas para os estudos literários, mas para o debate cultural brasileiro no sentido mais amplo. A partir de uma leitura do conto Um Homem Célebre, José Miguel Wisnik desenvolve argumentos sobre a formação da cultura nacional, no ponto em que se cruzam de modo contraditório e decisivo elementos ligados à questão da escravidão, à modernização liberal, ao passado de Brasil colônia e ao nascimento da música popular urbana, que também é uma questão que o Wisnik, enfim, estuda desde sempre. Ele também é músico, também é compositor e tal. Então, enfim, tá aqui essa dica também para vocês aí, e vale muito a pena, tá na minha lista aqui já dos próximos. E eu deixo aqui os dois, eu falo todo dia aqui do livro do futebol do Wisnik, então eu vou falar dos outros dois aqui rapidinho, que é esse aqui, A Maquinação do Mundo, tá? Que é um livro sobre o Drummond, a conexão do Drummond com a Vale do Rio Doce, que é legal pra caramba também esse livro, tá? Vale muito a pena aí a dica. E esse livro aqui dele, O Som e o Sentido, também uma outra história das músicas, que é sensacional também, enfim, isso aqui é um curso de um ano inteiro num livro só, tá? Um livro genial que vale muito a pena. Como eu falei também aqui num vídeo que eu fiz recentemente,
aliás, falando sobre esse livro, né, sobre esses dois livros, né, e você termina de ler esse livro aqui, você acha que você é um expert em música, porque realmente é um livro sensacional aí, também ensina muita coisa bacana nesse sentido aí, tá? Que mais, pessoal? Ó, eu comprei esse livro aqui também. O próximo aqui da lista é o livro do Fernando Savater, Desperta e Lê, que são ensaios curtos aqui de 2, 3 páginas, falando sobre uma série de temas, filosofia, literatura, etc e tal. E eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre ele, falando que ele falava dos 2 inimigos da democracia, que seriam, na perspectiva dele, a miséria e a ignorância, né? E aí o restante, com certeza, acaba sendo meio que resultante desses 2 problemas, né? Que é o problema da miséria e o problema da ignorância. A ignorância que gera os ditadores, tanto os ditadores de esquerda quanto os ditadores de direita, e a miséria gera também uma série de problemas, e da pobreza, enfim, doenças e fome e uma série de questões aí. Então, quer dizer, e aí eu me interessei por comprar, né, alguma coisa do Fernando Savater para ler, tá? Então o primeiro que eu comprei foi inclusive esse que estava num desconto lá, o mais barato. Falei, bom, esse aqui que, né, já vai agora. E aí nesse livro aqui tem uma série de textos sobre vários assuntos, inclusive coisas que me interessaram aqui de cara. Ele tem texto aqui sobre o Borges, sobre o Cioran, que são autores que eu cito muito aqui também, né? Contos de fantasmas, que ele fala aqui, fala sobre a questão da identidade, cultura, filosofia, Shakespeare, esquerda e direita, enfim, né, fala sobre, né, o Edgar Allan Poe, e, enfim, muita coisa legal aqui. E tá aqui, né? Também tá na lista aí dos próximos para serem lidos aqui, tá na minha estante. O próximo, pessoal, esse aqui do Borges, tá uma antologia pessoal do Borges. Eu tenho quase tudo do Borges aqui, já li quase tudo do Borges. Eu sempre falo aqui que quando me perguntam quem é, né, se eu tivesse que apontar o melhor escritor que eu acho, para mim é o Borges. E aí comprei essa antologia, já vi aqui que muitos contos aqui eu já li, mas é legal saber o que o Borges escolheu sobre, né, a própria obra, né, que é interessante ver a gente fica na curiosidade. E aí ele fez aqui, na verdade, nesse livro aqui, então tá aqui essa compilação, essa antologia, né, da Companhia das Letras, está aqui, ó, tá? E ele pegou aqui 5 obras, tá? Eu vou falar rapidamente, vou citar só aqui rapidamente o Ficções, tá? Tá aqui, o Fazedor, certo? O Aleph, também famosíssimo livro dele aí, tá? Opa, caiu aqui. O Outro e o Mesmo, que é um livro de poemas, tá? Também muito bom, que eu já li. E esse aqui, Outras Inquisições, que esse aqui eu não li inteiro, eu li alguns trechos só, alguns textos só, né? 2 ou 3 textos aqui, mas enfim. E aí eu fui ver ali a lista do Borges. É interessante que tem alguns contos que eu, por exemplo, acho formidáveis e que ele não botou na antologia dele, né? Por exemplo, o Livro de Areia, que é um conto sensacional, A Memória de Shakespeare também, que é genial, ele não colocou aqui, e até mesmo contos do Ficções, que ele também não colocou aqui, tá? Se não me engano, Biblioteca de Babel, por exemplo, acho que ele não colocou Biblioteca de Babel, tá? Enfim, e não colocou o Fundes colocou, não colocou o Pierre Menard, né, que também é um dos contos mais estudados dele aí, tá? Mas enfim, tá aqui essa antologia do Borges para ler também, tá aí na lista dos próximos. Esse aqui, Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que se não me engano é um pesquisador da Inglaterra, tá? E aí aqui ele traz também vários temas ligados à literatura. Então tá aqui, né? Como Ler Literatura, seriamente divertido, efervescente e explosivo de novas ideias, o The Tablet, que se não me engano é um jornal, uma revista, né, lá na Inglaterra, tá? Então tá aqui, e aí os temas que ele trabalha aqui, alguns temas que são básicos, né, de quem estuda literatura e tal, que é a questão do personagem, narrativa, interpretação, etc. Tá? Então tá a dica do Terry Eagleton, também vai aqui para a lista dos próximos, e até mesmo para pesquisar também, porque, né, é um autor que já é aí, né, já tem uma estrada, tá? E é legal pesquisar essa galera que tem esse, né, enfim, tem esse tempo aí de produção e tudo mais, que isso é muito legal, tá?
Esse livro aqui, pessoal, também, que eu comprei agora, Sem Fins Lucrativos, Por que a Democracia Precisa das Humanidades, da Martha Nussbaum, tá? Se não me engano, é uma pesquisadora dos Estados Unidos, eu acho. Eu não vi aqui, deixa eu ver. Acho que nem tem aqui. Tá? Ela é dos Estados Unidos, exatamente, dos Estados Unidos. E aí ela fala de uma questão muito interessante aqui, que é justamente o fato de que os processos de educação e de reflexão mesmo estão muito viciados no Ocidente, né, com a questão do lucro, da grana e tudo mais, e que vai se perdendo um pouquinho o valor das humanidades, né? Eu inclusive vi um comentário hoje ontem, né, numa postagem falando sobre Portugal, vou tentar fazer um vídeo aí sobre isso também. E você, né, a verborragia dessa gente é o tempo todo, o importante é o agora, e aí tu vai ver grana, enfim, tem várias questões que são importantíssimas para, enfim, para a existência de um país, de uma cultura, essa gente ignora, né? E aí ela diz aqui o seguinte, né? Historicamente as humanidades têm sido fundamentais para a educação porque tem-se considerado que elas são essenciais para a formação de cidadãos democráticos competentes. Nos últimos tempos, porém, afirma Nussbaum, a reflexão sobre os objetivos da educação perdeu o rumo de maneira preocupante tanto nos Estados Unidos como em outros países, no Brasil também. É por isso que essa gentalha Bolsonaro, etc e tal, e afins, então, né, meteram a cabeça para fora do esgoto, porque começa a parar de prestar atenção nessas coisas, essa gente volta do sarcófago ali, vem assombrar a democracia, vem assombrar, enfim, né, a convivência social e a própria inteligência do país. E aí ela diz que, né, tá aqui, ó, nos últimos tempos, porém, afirma Nussbaum, a reflexão sobre os objetivos da educação, isso aqui eu já falei, né, priorizando o crescimento econômico, tratamos cada vez mais a educação como se seu objetivo principal fosse ensinar os alunos a serem economicamente produtivos, em vez de ensiná-los a raciocinar criticamente e a se tornar cidadãos instruídos e compreensivos. Esse foco míope nas competências lucrativas corroeu nossa capacidade de criticar a autoridade, reduziu nossa simpatia pelos marginalizados e por aqueles que são diferentes de nós e nos prejudicou nossa competência para lidar com problemas globais complexos. E a perda dessas capacidades básicas põe em risco a saúde das democracias e a esperança de um mundo decente. Enfim, né, tem algumas coisas aqui que a gente pode questionar, mas o fato concreto é esse. A direita governou o Brasil nos últimos, né, no último governo aí, inclusive nos últimos dois, né, o Temer e o Bolsonaro, e a gente percebe que é exatamente isso, né, esse pensamento imediatista, grana, bolsa de valores, lucros astronômicos aí para as bolsas de valores, investimento mínimo ali em infraestrutura, em educação, saúde, quer dizer, é um pensamento imediatista e aí a gente vai, e na esteira disso você começa a ver uma série de problemas que a gente está vendo agora. Ontem ou anteontem eu vi um comentário do Pondé falando de dengue, né? Querendo questionar, porque o Bolsonaro, e aí, né, e o Lula, né, a dengue. O Lula está fazendo aí uma série de movimentações para resolver o que o Bolsonaro, as cagadas homéricas que o Bolsonaro fez. Por quê? Porque é um imediatista que só pensa em dinheiro, só pensa, né, enfim, no imediato. E quando você funciona assim, daqui a pouco está aparecendo um monte de problema, tentativa de golpe, morte na pandemia, volta aí, várias doenças que já tinham sido erradicadas estão voltando. Por quê? Porque esse pensamento é um pensamento pobre, é um pensamento que ignora essas questões aqui que ela está ponderando também aqui no livro, tá? Então, quer dizer, isso aqui também já está na minha lista aí, porque é uma questão importante que sempre me interessou. Tentar agilizar aqui, porque está acabando aqui o tempo, né? Esse aqui é um romance de um escritor português chamado José Luiz Peixoto, autobiografia, que na verdade é como se fosse uma questão, né, uma autobiografia do Saramago, né? Então me interessei também aqui, porque o Saramago é um dos meus autores preferidos aqui também, e é um autor que eu não conheço, é português, já vi aqui, ele é mais ou menos da minha idade ali, nasceu em 74, se não me engano, e bom, enfim, tá na lista aqui também dos próximos, porque tem aqui já li também aqui o texto e tal. Ele está aqui dizendo que, né, nesse intrépido romance, José Luiz Peixoto tem a ousadia de transformar Saramago, transformar em personagem ninguém menos que Saramago, né? E aí vai brincando o tempo todo com as ideias de ficção e realidade e tal, que também é muito legal quando a gente vê né, os grandes escritores, os grandes autores transformados em personagens. Eu escrevi um agora também, que eu, né, coloquei vários ali como personagens também,
E, enfim, tá aí também na minha lista dos próximos a publicar se eu conseguir resolver esse absurdo que eu estou vivendo aqui. Então tá aí esse romance, autobiografia do José Luiz Peixoto, e o Saramago vira personagem aqui nesse conto, nesse romance, tá? Vamos lá, pessoal. Esse aqui também é um romance novo aqui, que eu não conheço o autor, que é um autor francês. Se não me engano, deve ser Laurent Binet, né, o nome dele. E aí, quem matou o Roland Barthes? Isso aqui é muito interessante pelo seguinte, porque o Roland Barthes, para quem não sabe, é um dos grandes autores aí da linguística, da semiologia literária, da teoria literária, etc. e tal. Ele morreu atropelado de maneira absurda ali na frente da Sorbonne, saindo de uma reunião lá. E, quer dizer, uma coisa bizarra lá que ficou marcada aí, né, como um acidente, enfim, inacreditável, que matou um dos grandes pensadores aí do século XX, que morreu antes da hora, podia ter produzido muito mais coisa. E esse autor aqui, Laurent Binet, transformou essa história num romance, tá? Então, vamos ver o que ele tem aqui a mostrar na festa aqui, né? E se ele conseguiu transformar essa questão aí trágica numa questão aqui, enfim, num romance interessante aí pra gente curtir e falar sobre ele, tá? Então, também vai ser um dos próximos aí. E o Barthes, só para citar aqui também, né, tem vários textos sensacionais. Está aqui o Humor da Língua, que ele tem aquele texto famoso dele sobre a morte do autor, tá? Elementos de semiologia, tá? E tem uma série de outras coisas aqui, não vai dar tempo de mostrar tudo. Eu vou adiantar aqui, tá? Para poder não perder o fio do vídeo. O penúltimo é esse aqui, tá? É um conto inédito do Samuel Beckett, chamado Ossos de Eco, tá? Então, se não me engano, eu li aqui, parece que foi um dos primeiros contos que ele escreveu, e parece que não publicou e tal, e aí enfim, esse texto atravessou vários anos inédito, né? E aí ele está sendo publicado agora, e aqui falam que é um legítimo Beckett, né? Que é um texto aí típico do Beckett, que é esse cara aí radical, um cara dos extremos aí da literatura, e sempre importante aí dialogar com o Beckett, com a obra dele. Samuel Beckett, escritor irlandês, tá? Então tá aqui esse livro também do Beckett, que é o penúltimo aqui da minha lista, que também chegou agora aqui nessa nova leva de abril, tá? Só para mostrar aqui, tá? O Beckett tem, né, obras aí conhecidíssimas, o Esperando Godot, que é essa peça aqui sensacional, que também é uma obra-prima aí da história da literatura mundial, enfim, de todos os tempos, e do século XX, também um dos textos mais importantes aí do século XX, tá aqui o Esperando Godot, tá? E esse texto aqui do Beckett também aparece nesse romance que eu escrevi, que é um artigo ali que também estou transformando em romance. Ele também aparece como personagem ali, tá? E por último também cito aqui esse texto aqui, que é o Companhia e Outros Textos, que é, na verdade, o último trabalho, né, do Beckett publicado antes dele falecer, tá? Então, enfim, tá aí. E aí, pessoal, chegando aqui no final, o último livro da lista é esse aqui, que é o Capitalismo como Religião, tá? Que é um trabalho do Walter Benjamin, filósofo alemão, também sensacional, aí, grande autor da Escola de Frankfurt, enfim, também com textos aí conhecidíssimos, né? A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica e vários outros textos importantes também. E aqui ele vai fazer uma crítica do capitalismo, vai falar desses aspectos religiosos do capitalismo. Isso aqui também me interessa, está na lista aí também dos próximos, tá? A serem lidos. E aí, só para finalizar aqui, pessoal, duas referências também do Benjamin. Esse aqui, Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. Nesse livro aqui tem o texto dele sobre a obra de arte, né, que eu falei agora. E outros textos aqui também sobre o surrealismo. Tem textos aqui sobre, se não me engano, sobre o Walser também, eu acho. Tem sobre o Walser, tem sobre o Robert Walser. Sobre, enfim, né, a questão do conceito de história também, que é um dos textos mais conhecidos dele. Muita coisa importante aqui do Benjamin, que é um dos autores mais interessantes também da história da filosofia, tá? Então também está na minha lista aqui. E o último que eu cito é esse aqui, que é o Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, que também é um texto muito conhecido dele, muito interessante aí, muito complexo, e que vale a pena deixar de dica sempre aí. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje aí, falando sobre as 15 novas aquisições desse mês, e a gente volta no vídeo de amanhã aí, tá? Com mais reflexões aqui no canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!